As macro-regiões administrativas do IBGE, ou simplesmente regiões do IBGE, é uma divisão oficial feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É uma divisão que ampara o planejamento público do Estado brasileiro e também ela é muito didática, pois utiliza critérios de semelhança naturais, econômicas, culturais e também semelhanças de construção histórica e de rede, influência de rede urbana. Então isso fica bem evidente nessa separação entre as regiões. Sempre lembrando que existe região sul, norte, sudeste e centro-oeste. E nessa divisão, ela obedece muito às fronteiras. Obedece muito não, obedece às fronteiras. Diferentemente do que ocorre nos quatro Brasis do Milton Santos ou dos complexos geoeconômicos do Pedro Pinchas Geiger. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a região sul do Brasil. A região sul do Brasil é o eixo territorial nacional com o Mercosul. Historicamente, essa posição geográfica trouxe desafios geopolíticos e complementariedades socioeconômicas. Vamos lembrar sempre de Itaipu binacional com o Paraguai. Além disso, a região sul possui a predominância de clima subtropical, o que difere da tropicalidade da maior parte do país. Na demografia, sua formação étnica é marcada pela imigração de povoamento na agricultura familiar. Bem-vindo e bem-vinda ao canal Geografia em Tudo, aqui é o Prof. Eligel e vamos através de alguns mapinhas estudar, relembrar algumas coisas da região sul do país. Não esquece de ver as aulas de região norte, região centro-oeste, sudeste e nordeste, por favor, gente. Já tá tudo para vocês assistirem nosso conteúdo de geografia. Não esquece, toda quinta nós temos as nossas aulas de atualidades. Bom, a região sul do país, ela tem 30 milhões de habitantes e tem três estados, né? O estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? O estado do nosso extremo sul ali do nosso país. A construção histórica, econômica e territorial tem a colonização portuguesa e europeia. E nós temos aí principalmente uma migração que foi feita para povoamento, né? No século XIX, a base da agricultura familiar, pecuária e industrialização regional. Dá uma olhada lá nos municípios de Brusque, Joinville, Blumenau, tem uma industrialização muito pujante de famílias, né? Que construíram setores industriais importantes de escala nacional e internacional. A formação nossa, da região sul do país, vem dessa miscigenação entre povos originários, que ali estavam já, e populações europeias. Tá? E não esqueça, gente, que o estado, por exemplo, o estado do Paraná, recebeu muito, mas muito, muito migrantes brasileiros, tá bom? Vindos de São Paulo e do Nordeste, muito. E depois o sul do país, gente, oferece muita população para as fronteiras agrícolas do centro-oeste e das novas fronteiras agrícolas, lá no Mato Piba, tá bom, gente? Então, os sulistas receberam muita gente, né, a região sul, e também fizeram um processo de migração para a região centro-oeste, tá? A importância para o nosso país, né, uma região altamente produtiva e exportadora, seja na agropecuária e seja na indústria. E também tem um turismo muito forte, tá, gente? Quais são os problemas? O desmatamento e erosão em áreas agrícolas, tá, gente? Então, por depender bastante também da agropecuária, existem, por exemplo, no sul do Rio Grande do Sul, Alegrete, nós temos lá o problema de arenização. Cuidado, não é desertificação, porque não muda o clima, é arenização. Um grave problema. Ou o desmatamento das araucárias, seja no Paraná e também em Santa Catarina. Então, isso é um grave problema também. E lembra que há pouco tempo atrás a cidade ou a região metropolitana de Porto Alegre sofreu muito, mas muito, gente, com enchentes, tá? E sofrendo enchente por causa de problemas de obras não feitas para a contenção dessas águas, tá bom, gente? Então, foi também não só tem um problema natural, lógico, mas o problema político é imenso também por causa da omissão dessas obras. Bom, aqui está esse mapinha das regiões, dá uma olhada. Lembra que a região sul do país é a região de maior contato, cuidado que eu vou falar, de maior contato de fronteiras geopolíticas populacionais, porque aqui a região sul, o contato seja com Paraguai, Uruguai, Argentina, tem mais cidades do que, lógico, a região centro-oeste e a região norte do país, que tem toda a Amazônia. Então isso aí traz esses desdobramentos importantes para a gente sempre
sempre chamar a atenção. Lembra, a cidade de Foz do Iguaçu é uma cidade da tríplice fronteira, né? Uma cidade hiper importante ali no Paraná com esse conceito geopolítico, né? Essa referência geopolítica. Aqui está o relevo do Paraná, desculpa, o relevo da região sul. Eu falei isso aí porque ele parece muito o relevo tanto do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Na parte leste, nós temos aí, gente, essas áreas mais altas, tá bom, gente? Essas áreas mais altas na parte leste, tudo bem? Então, por exemplo, aqui na classificação do Jurandir Ross, são as famosas serras leste-sudeste atlântico, né? Ela vai até no norte, olha aqui, gente, no norte do Rio Grande do Sul. Esse número 2 aqui, que interessante. E depois nós temos aí o mesmo tipo de relevo que tem lá no sudeste brasileiro, especialmente no estado de São Paulo, que é a depressão da borda leste da bacia do Paraná. No estado de São Paulo, a depressão periferária paulista. Mas, quando chega aqui no Paraná, chama segundo Planalto, o Planalto de Ponta Grossa, de estrutura sedimentar. E depois nós temos esse número 1, ou o número 1 marronzão aqui, gente, domina quase todo o sul do país, que são os planaltos e chapadas da bacia do Paraná. Olha que coisa interessante, gente. Então, o oeste do Rio Grande do Sul tem esse relevo que é a bacia do Paraná, né? Ele tem de intrusão basáltica, mas a estrutura dele é sedimentar com extrusão de basalto, então solo terra roxa. E não esqueça, gente, o aquífero Guarani chega até no norte aqui do Rio Grande do Sul, né? Toda essa parte aqui ela é sedimentar e rochas porosas que tiveram aí essa porosidade dessa água para formar o aquífero Guarani, tá? E aqui o rio Paraná, né? Lembra aqui que nós temos a maior represa hidrelétrica, uma das maiores do mundo, junto com o Paraguai, a maior represa só nossa é Tucuruí, né? Lá no Tocantins. E nós temos a binacional Itaipu, tá bom, gente? Então esse é um relevo mais alto a leste e reduzindo para o oeste, e reduzindo a altitude, tá bom? Então, lembra que por causa da altitude, por exemplo, a Curitiba, que é a capital mais alta do nosso país, Curitiba, é das temperaturas uma média mais baixa, porque ela está no alto e está no subtropical já. E lembra que nas serras catarinenses é onde neva, né? Onde neva bastante, por causa da altitude. E a atuação pesada da massa polar atlântica. Massa polar atlântica. E daí nós vamos ter o nosso climão, né? O clima aí. Nós temos o subtropical de verões quentes próximo ao litoral e no interior, e onde tem o relevo mais alto, nós temos áreas, um subtropical mais assim intenso. Vai lá na cidade de Guarapuava, como é frio, né? Ou Lages aqui, o São Joaquim, um dos municípios mais frios do nosso país, né? É uma coisa interessante. Então, onde é mais alto, nós temos aí um subtropical com verões suaves, né? E daí lembra que o Trópico de Capricórnio passa bem no norte do Paraná. Então tem uma parte do Paraná que é tropical. Então, cuidado em qualquer exame. O sul do país não é inteiramente subtropical, tá? Porque tecnicamente passa o Trópico de Capricórnio bem ao norte do Paraná. E daí nós temos aqui, essa verdinha que mais chama atenção é a Mata das Araucárias. Mata Atlântica no litoral, né? Lembra que em Paranaguá nós temos uma das vegetações de Mata Atlântica mais protegidas de Baraqueçaba, né? É um negócio, um parque lindo, maravilhoso, bem protegido entre São Paulo e Paraná. Um litoral lindo, maravilhoso de preservação da Mata Atlântica e com vegetação de mangue também, tá? E nós temos aí os campos, lembra lá as pradarias, mas nós chamamos de pampas, uma amarelinha aqui, os pampas gaúchos, tudo bem? E lembra que embaixo do nosso pampa não tem esse solo negro, né, que tem no Uruguai e na Argentina. O nosso foi um processo de tem areia. Então, tiramos a capa de pradaria ou de campos ou dos pampas e daí formou o processo de dunas, a arenização. Então, não tem o solo fértil igual existe com os pampas argentinos e aqui no Uruguai, tá bom? E também com aquele o poder enorme, gente, da hidrografia,
Então, a floresta é trazida também para dentro do território do Paraná e de Santa Catarina, por causa dessa hidrografia, tá bom? A mesma coisa que nós contamos lá na região, na aula de Sudeste e Centro-Oeste, os rios através das matas de galerias e das matas ciliares, então provocam e fazem aumentar o extrato arbustivo, tá? Isso aí é extrato de camada, tá, gente? Extrato com S, tá bom? E aqui nós temos aí facinho a hidrografia, olha a bacia do Paraná, né? Nós temos relevos mais altos aqui a leste que jogam os rios para oeste, tá bom? Desde o rio Uruguai, lindo, maravilhoso, o rio Uruguai, o rio Iguaçu e depois todos os rios aqui, né? Nós temos aí o rio Paraná, tem o rio Piquiri, rio Ivaí, rio das Cinzas, rio Tibagi, né? Todos os rios eles saem de leste e vão para o oeste por causa do relevo, tá bom? Aqui é um perfil, né? Bem parecido, gente, bem parecido com o relevo do estado de São Paulo. Olha lá, daí nós temos. Isso aqui vai ser mais o relevo de Santa Catarina, mas o do Paraná é igual, tá? Planície litorânea, né? Depois sobe um pedaço de serra, olha lá, Planalto da Serra do Mar, Planalto de Serras do Sudeste Atlântico. Depois aqui chama Planalto de Lages, no Paraná chama Segundo Planalto. Aqui depois, ó, Planalto Ocidental, e aqui nós vamos ter os planaltos e Chapada da Bacia do Paraná, mas aqui nós temos a Escarpa da Serra Geral. Isso daqui é o terceiro planalto, o Planalto de Guarapuava, no Paraná. Aqui nós temos o Planalto de Lages, né? Olha só, de Canoinhas, né? É o segundo planalto para os paranaenses. Então, praticamente, é muito parecido, tá bom? Com o relevo. Esse é o perfil que tem. Mais a leste é importante, que são os escudos cristalinos, tá? Aqui nós temos a agricultura. Lembra que a agricultura é formada, nós falamos já no começo da aula, por por agricultura familiar, que depois viraram agricultura muito moderna através de cooperativas, gente. As cooperativas em Santa Catarina, no Paraná e Rio Grande do Sul, gente, são muito, mas muito fortes. Uma potência, já virou agroindustrial, tá? Algumas cooperativas. Então tem que chamar muito atenção. Olha como que é diversificado, né, gente? Soja, milho, trigo, né? Temos aí arroz lá no sul do país, no sul do Rio Grande do Sul, né? Olha a uva também, lembra que um dos grandes produtores de uva, vitivinicultura, é o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Do Brasil, que fica competindo aí, lógico, competir com o tamanho do Chile, com a Argentina é muito difícil, mas é uma indústria que está cada vez aumentando mais, né? E daí nós temos fruticultura e aí vai, né, gente? Não esqueça que o café avançou demais, demais, gente, no norte do Paraná, vindo do oeste paulista. Mas só que em 75 teve uma geada assim tenebrosa que acabou com tudo. Mas existe ainda café lá no norte do Paraná, ainda, tá, gente? Existe ainda, mas o que antes era. O Paraná teve, na década de 50, tinha 60% do café brasileiro. Depois da geada de 75, foi quase erradicado, né? Então ainda continua. Bom, é um estado muito importante. Não esqueça desse mapinha aqui, gente. Pode aparecer esse mapinha aqui que tem esse S aqui, né? Que vai acompanhando, gente, o segundo Planalto, né? Ou Canoinhas e Lages lá no Santa Catarina. E depois vai chegar em Lauro Miller e Criciúma, que isso daqui é a nossa extração de carvão. Tem o xisto pirobituminose no Paraná, né? Depois nós temos um carvão de melhor qualidade. O carvão de melhor qualidade do Brasil, gente, é complicado, porque ele é baixa qualidade ele como todo, mas dos melhores do Brasil é no estado de Santa Catarina, e de menor qualidade nós temos aqui no Rio Grande do Sul, que é feito para queimar em termoelétricas, e isso aqui é usado mais também para siderurgia de Santa Catarina, tá bom? Então esses são se olhar um mapa desse, é a extração de carvão mineral no Brasil, tá? Quis colocar para que cai muito esse mapa. Para a produção de sementes de soja de alta qualidade fisiológica, o ideal é que a temperatura média local durante as fases de maturação e de colheita seja igual ou inferior a 22 graus. Tais condições não são facilmente encontradas nas regiões tropicais. Em regiões de latitudes maiores do que 24 graus, quer dizer, fugindo do trópico, as condições climáticas são mais propícias. Tá? Com base no texto, a região brasileira que melhor se encaixa na especificação dada, e nós estamos falando dessa região, né, gente? É a região aqui, sul do país, porque ao sul do trópico vão ter as temperaturas mais amenas. Mas lembra, gente, não esquece disso daí, tá, gente? A Embrapa
fez juntamente com as universidades, nossas universidades públicas, fez uma adaptação dessas, especialmente da soja, e tanto é que o Cerrado é um dos maiores produtores do mundo, tá? Então não esquece de adaptação feita pelo Estado brasileiro, tá bom? Gente, um grande beijo para vocês do Prof. Eligel. Muito obrigado por estar aqui na nossa aula do canal Geografia em Tudo. Não esqueçam de ver as outras aulas de região Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. E não esqueçam de ver a aula de regionalização. Um grande beijo e se cuidem, gente. Até mais.